Tenho 43 anos. Nasci de um estupro. Meu pai era casado com outra mulher e minha mãe muito jovem quando aconteceu. Ela quis abortar e minha avó não deixou. Temos um grave passado juntos, pois já consegui acessar uma memória de outra existência em que assassinei a esposa dele para defender a vida da minha mãe. Certamente nós quatro vivemos um novo drama nesta existência atual, pois ele me odiou desde que nasci. A esposa dele tentou me envenenar quando eu tinha 5 anos e já faz muito mal à minha mãe, e ele também já ameaçou nos matar algumas vezes. Nós duas nunca tivemos um relacionamento de mãe e filha. Ela sempre muito amargurada. Tive 3 casamentos, mas não deram certo. Sou muito grato pela oportunidade desta vida e pela família que me acolheu. Hoje moro sozinha em outro estado, bem longe deles, e sou uma trabalhadora do bem em vários campos. Após conhecer a doutrina espírita, entendi e perdoei. Mas sempre ficaram essas duas dúvidas. Ela fez esse relato para apresentar essas dúvidas que ela coloca agora, Jorge Sâmia. Os meus pais concordaram no plano espiritual em me receber como filha desta forma? Pois tenho visto essa concordância do casal em muitas obras espíritas, mas sei que estupro, traição e tentativa de assassinato não fazem parte do nosso planejamento. Aí a outra pergunta: meus divórcios podem estar relacionados a toda essa carga espiritual? Eu passo para vocês ajudarem a nossa internauta. Eu acho que você respondeu, de certa maneira, as perguntas que você mesma fez. Por quê? O fato de você ter um pai e uma mãe, de certa maneira, predispõe de que seja esse o planejamento, ou seja, que eles seriam seu pai e sua mãe. Isso é uma possibilidade, mas não um determinismo, porque uma vez que ele era casado com outra mulher, como que se explica o fato de que você teria surgido? Porque veja, a primeira coisa que tem que ver, o planejamento não traz erros. O planejamento não é o que vai acontecer, é o que deve acontecer de melhor. Então, não pode ter num planejamento o adultério, não pode ter a violência, não pode ter a agressão, não pode ter a tentativa de assassinato, isso aí está tudo fora do planejamento. O planejamento não é o que vai se dar, mas é a melhor organização das nossas vidas no cenário terreno. Bom, se ele estava casado com uma mulher e engravidou sua mãe por conta de uma violência sexual que ele comete com ela, então talvez ele não fosse exatamente, o planejamento não fosse exatamente que ele fosse seu pai, porque ele estaria casado com ela. Como é que ele vai estar casado com ela e vai ter um filho com a outra aqui fora? Hipóteses. Sua mãe poderia ser a esposa que ele deveria ter, mas se for, como seriam os filhos de lá que ele teve no outro casamento? Hipótese B. Você seria filha de sua mãe, mas não necessariamente desse pai, mas acabou acontecendo, isso também pode se dar. Os vínculos espirituais seus com sua mãe, justificando a permanência sua junto com ela durante a existência, pode ser uma indicação de que a relação era entre vocês duas. Mas, evidentemente, que o estupro não está no planejamento espiritual. Poderia, se seu pai fosse solteiro e aí você engravidou, se de repente houve um relacionamento antes do casamento, talvez eles devessem ter esse relacionamento, você nascer, mas sem a violência. A violência está fora de qualquer contexto. Nunca será planejamento fazer o mal. Então, ali, você já tem uma leitura. É possível que ele fosse ser seu pai, casamento fosse com sua mãe, não com a outra. É possível que você tivesse um outro pai e não esse. É possível que esse relacionamento fosse antes do casamento com esta mulher, que ele casou, e que fosse sem violência. Isso também é uma possibilidade. Então, isso aí tem que trabalhar sempre te retirando fora. Tanto as tentativas de assassinato,
os ódios, o desamor que tem como expressão de tudo isso. Agora, isso mostra a carga de desamor que pode existir na história de vocês espiritualmente, porque, tipicamente, quando as pessoas se envolvem emocionalmente e têm filhos, não é típico querer matar o filho, não é típico que essa história de desamor perdure por tanto tempo. Geralmente, isso depois se resolve, se perdoa, e a gente reconstrói a vida com um pouco de distanciamento, mas segue. No caso específico aí que você coloca, a história ainda está muito mal resolvida, aí provavelmente vai ter desdobramentos futuros. Você viver longe deles hoje é uma boa alternativa, porque se existe ainda violência em nível de morte, é importante preservar-se, porque ainda não está maduro para um processo de reaproximação. Talvez essa existência ainda não se concretize, mas a gente fica atento para que nós não fiquemos com ódio, com mágoa. Pelo que você falou, você já conseguiu perdoar. Isso é muito bom, né? Mas pelo que dá a entender, pelo tempo já passado, que provavelmente esta existência ainda não conseguirá cicatrizar essas feridas. E você faz uma segunda pergunta: se os seus divórcios têm alguma coisa a ver com essa história. Muito provavelmente sim. A gente fica muito sequelado quando vem de uma história, não porque foi um estupro, não, porque foi um estupro. Tem muitas pessoas que nasceram de uma violência sexual e que tocam a vida razoavelmente bem. Não é essa a ideia. É o desamor que se seguiu a isso, as agressões, a tentativa de assassinato. Isso nos produz uma sensação muito grande de desamor. E isso realmente pode, sim, ter influenciado na sua capacidade de lidar com os parceiros que você teve. Sâmia? Olha, está bem completa a resposta. Estou pensando aqui o que falar para ela, mas só o que me vem à cabeça é que ela precisa se fortificar. Com certeza existe um drama muito grande por trás, uma história muito complexa, em que todos saíram machucados daí. Essa história, como ela já falou, ela não vai se concluir de jeito nenhum nessa encarnação. Difícil. Né? Então, existem vários personagens encarnados e desencarnados dessa grande trama que aconteceu, que pelo jeito daria para escrever um livro. O importante agora é que você não piore a situação. Sim. Porque é interessante quando as pessoas recebem de Deus a oportunidade de renascer. Então, pega-se os personagens mesmos do passado que se feriram, se machucaram, renascem em situações-chave que em momentos certos se reencontrarão com a proposta de agir diferente, de não repetir. E as pessoas repetem e pioram a situação. Às vezes repetem e fazem coisas piores, porque elas não têm a mínima tendência de frear os seus impulsos, os seus instintos, que foi o que as levou a agir, a perder a cabeça em encarnações passadas. Então, você não pode responder por eles que erraram, inclusive com você. Mas você pode responder por você. Você está buscando se afastar. Maravilhoso, excelente. Se você for convidada pela vida a reencontrá-los, cuidado para não piorar a situação. Se fortifique, se aproxime de Jesus, se acostume a orar, peça forças, trabalhe isso dentro de você, busque as terapias, os CAPs que você puder buscar para se fortificar, não deixar mais que essa história que não começou hoje, mas no passado, que já te deixou muitas marcas, não deixar que ela domine, comande a sua vida, inclusive nas suas escolhas afetivas, nos seus relacionamentos. Vá buscando se curar e ore para que eles também busquem isso um dia.